Tem uma dúvida também, Pode, posso, pode posso dizer, pode perguntar? dizer. É o seguinte, eu estava pensando num contrato em que o objeto ele é um pouco subjetivo. Por exemplo, uma pessoa que vai numa cartomante, que quer fazer uma sessão de terapia de regressão à vida passada, alguma Hum, coisa assim que não é palpável. E, hum. de repente, ela resolve disputar na justiça com o terapeuta e tal. Como é que fica uma questão como essa? Porque o objeto da relação é meio pouco palpável, né? É, esse contrato ele pode ser tido como um contrato inválido ou até inexistente. Por quê? Porque o objeto do contrato ele tem que ser sempre determinado ou determinável, né? Lá do artigo 104, inciso 2, tem aqueles requisitos de validade. E quando você fala que o objeto do contrato é não sei, uma previsão do seu futuro, algo, enfim, etéreo, né? Algo assim que você não tem uma determinabilidade da prestação exata qual é, né? Ele pode, em tese, até, a gente pode até pleitear e invalidar a inexistência desse contrato, até por falta de objeto definido. Mas o plano de validade, com certeza, a gente resolve no artigo 104, que é o problema do objeto, né? Quando você faz esse tipo de contrato, pelo menos pelo que você perguntou aí. Se no contrato a pessoa se obrigar a um resultado, dizer, olha, vamos aqui jogar uma carta, que eu vou trazer em 10 dias o seu, sei lá, marido, a sua mulher, alguma coisa, seu amor, o amor da sua vida. Quando uma pessoa se obriga a um resultado, e esse resultado é determinado, aí este pacto pode até ser considerado como válido, desde que se entenda essa responsabilidade como responsabilidade objetiva, por conta da obrigação de resultado. Ou seja, se a pessoa que prometeu não trouxer, cabe indenização, cabe perdas e danos. Agora, se você não define direito o objeto do contrato, ele não vem com a determinabilidade, você pode declarar ele inválido, a invalidade dele, porque não respeitou o artigo 104.2, que é o requisito da validade, da determinabilidade do objeto. A gente tem que ter sempre, em negócio jurídico, um objeto definido sob pena de nulidade. Diferentemente dos vícios que atingem os sujeitos no negócio jurídico, que causam anulabilidade ou nulidade, você pode aproveitar. Por exemplo, a pessoa faz o contrato sem uma representação, sem uma assistência que deveria dar para aproveitar. A nulidade é sempre uma causa de invalidação mais profunda, né? A nulidade é algo que não pode ser convalidado. Então, o problema no objeto do negócio jurídico sempre causa a nulidade. E aí é por aí que você pode dizer que um pacto desse ele é inválido, pedir a restituição do dinheiro, né, se for pago, ou então se a cartomante se obrigar a um resultado, aí vira uma responsabilidade objetiva, né? Se aproxima de uma relação de consumo. A relação de consumo, né? Você não é uma obrigação de resultado, a relação de consumo é a mesma coisa quando você se obriga a um resultado. É por isso E que a cliente der o calote na cartomante, como é que ela faz? Ela também não pode procurar a não justiça. pode, não pode, é um problema, por exemplo, garotas de programa e garotos de programa, eles têm um problema jurídico, se a gente parar para pensar. Por quê? Porque o serviço que eles prestam, que é um serviço de relações sexuais, vamos dizer assim, apesar de ser um dos serviços prestados mais antigos que existe, né? Garotas e garotos de programa, isso existe há milênios, não é reconhecido como um objeto lícito por questões morais, né? Porque a licitude do objeto envolve a determinabilidade, a possibilidade e não ir contra a moral, né? Os bons costumes, vamos dizer assim. Então, isso vem mudando até no Brasil, porque recentemente parece que foram reconhecidos direitos previdenciários à garota de programa, parece que pode assinar carteira, Sim, né?
Tem Assinar algum... carteira, não. É o que Ela que pode for? fazer contribuição Isso. e profissional liberal, porque assim, ela não pode ter assinado a carteira porque é crime tanto a manutenção de casa de prostituição Hum, quanto o agenciamento, ou seja, isso. ela tá, porque se alguém assina a carteira, significa que ela está trabalhando para alguém, aí vai contra a lei, porque na lei ela não pode trabalhar nem em casa nem para terceiros, ela É, só pode trabalhar por conta própria. O que está garantido agora é que tipo ela pode colaborar com a previdência e botar lá que prestadora de determinado serviço, até porque não cai em determinadas áreas, tipo, se ela prestar como empregada doméstica, ela vai a restituição dela do INSS vai ser menor, então tem tudo isso, entendeu? Ela pronto, mas pode A ter LLOA relacionamento, também. é um avanço, né? Eu acho que isso foi em 2015 e foi o primeiro foi, sinal. Eu me lembro que Dilma ainda estava eu na sempre presidência. dou, quando eu dou esse assunto, teoria geral do direito civil, eu, para falar sobre o objeto e objeto ilícito, eu dava alguns exemplos, e um dos exemplos era o negócio jurídico realizado envolvendo prestação de serviço sexual, porque ele na prática existe, na prática ele acontece, mas juridicamente falando, se uma garota de programa Não é regulamentado, né? vai numa delegacia e reclama, olha, eu não ninguém me, eu fiz o programa, mas não me pagaram. O delegado vai rir da cara, né? Da garota ou do garoto de programa e fala, porra, isso aí realmente não posso lhe ajudar. Por que isso? Por que fica à margem? Por causa da licitude do objeto, contrariar os bons costumes. O que é um contrassenso, né? Porque o direito ele deve se voltar para as relações sociais e regulamentar. E se tem maiores de idade realizando um contrato de prestação de serviço sexual, vamos chamar assim, por que esse contrato não pode ser reconhecido, não pode ser tido como um trabalho, não pode, enfim. O direito ele não pode virar as costas para a realidade social. Se isso está acontecendo, se é um negócio realizado com boa fé das partes, se atende à função social, ele tem que ser reconhecido. E as consequências todas de inadimplência deveriam ser invocadas, né, porque por quem eventualmente não tenha adimplido com sua parte no contrato. Mas é um problema no objeto. Eu trouxe o exemplo para trazer com o seu questionamento aí, Márcio, que é isso, esses serviços de, né, cartomante e tal, isso pode ser invalidado pela ilicitude do objeto. Enfim, mas tem muito, né? Tem muito. E se alguém, repito, se compromete com o resultado, aí vira uma obrigação de resultado, a responsabilidade é objetiva, tem que entregar o resultado proposto, beleza? Essa é sempre a lógica. É por isso que dentista, só um exemplo, né? Profissional de saúde, mas dentista faz muito isso, faz postagem de antes e depois em rede social e contrariando, inclusive, o que diz o Conselho, né? O Conselho, na verdade, Federal de Odontologia está vacilando, agora aí tem uma portaria querendo autorizar isso, mas, no fundo, um profissional de saúde, quando ele coloca um antes e o depois em uma rede social, ele está assumindo uma obrigação de resultado, né? Você assume um resultado, você diz, olha, eu consigo fazer essa modificação. E as relações médicas são relações que elas são obrigações de meio, elas não são obrigação de resultado. Você não pode se obrigar a um resultado de, por exemplo, um médico não pode se obrigar a salvar a vida, vou salvar a vida do paciente. Ele não tem essa garantia, porque muita coisa pode acontecer, não depende só dele. Profissional de saúde é como profissional do direito, um advogado. A obrigação é de meio, ele se obriga a empreender esforços para conseguir o melhor resultado, mas ele jamais pode dizer eu vou ganhar o processo. Um médico jamais pode dizer vou salvar seu pai, sua mãe da Covid. Por quê? Porque a relação médica é uma relação que envolve uma obrigação de meio, não de resultado.
Quando um profissional promete um resultado, eu prometo que eu vou deixar você assim, com silicone desse jeito, com o antes e depois enfim, do sorriso da boca, ele está se comprometendo com o resultado e aí ele se vincula àquele resultado, ele tem que entregar, senão ele vai ser responsabilizado pela inadimplência do prometido e por perdas e danos. Diogo, quer falar alguma coisa? Professor, inclusive, esse exemplo que o senhor deu do dentista, já existe lei anterior proibindo isso, porque, assim, procedimentos estéticos de emagrecimento, saiu que é proibido se comercializar esse imagem antes e depois, principalmente de produtos estéticos em geral, porque relacionado à estética, você não tem como prometer, porque você não tem como mensurar que a reação de um outro corpo vai ser igual à do anterior. Emagrecimentos, procedimentos estéticos, em gerais, você não pode fazer, eu não posso dizer que, por exemplo, o cara tomou lá alguma coisa e engordou, o senhor nunca me viu, mas eu sou bem magrinho. Acho que você já me viu em alguma aula. Mas eu sou bem magrinho. E eu não vou engordar, porque eu sou magro por um outro motivo. Eu tenho metabolismo acelerado e ele tem alguma coisa lá. Então, essas comparações estéticas do antes e depois está proibida de ser comercializada em redes sociais e demais fontes. Quem proíbe atualmente são as normas de caráter deontológico. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que não são normas em sentido estrito. Não são normas que passaram pelo Congresso Nacional e foram votadas, né, pelos representantes do povo como uma lei ordinária, uma lei complementar. Tal. São normas deontológicas. O que isso quer dizer? São resoluções expedidas pelos conselhos respectivos de medicina, de odontologia, de fisioterapia, que dizem que o profissional da área respectiva de saúde não pode fazer, primeiro, não pode fazer propaganda, né, do trabalho dele. Segundo, ele jamais pode prometer resultado. Todos esses conselhos vão nessa linha, entendeu? De que não pode. E aí é o que regulamenta essas relações profissionais do ponto de vista disso, de promessa, de divulgação de imagens. E esse negócio com as redes sociais virou de ponta cabeça, né? Porque a facilidade que os profissionais de saúde hoje têm de ficar prometendo o resultado, quando na verdade eles não poderiam fazer isso, é muito grande. É muita gente. A coisa mais fácil do mundo é você achar um perfil aí de antes e depois. Mas eu espero que dê tempo da gente falar no nosso curso sobre esse tipo de que eu quero falar. A gente termina essa apostila de hoje. Quando a gente terminar ela, a gente vai terminar, vamos dizer assim, a teoria geral da responsabilidade civil. E aí eu quero ver se eu falo em algumas aulas sobre responsabilidade civil especificamente. Responsabilidade do advogado, do médico, enfim, algumas situações, né, específicas aí. Tomara que dê tempo. A gente começou um pouco atrasado no nosso curso, mas eu espero que dê tempo aí para falar sobre isso. Beleza? Jader falando que quer tirar uma dúvida em relação ao trabalho de outra disciplina ao término da aula. Beleza, Jader. A gente no final a gente se fala. Galera, responsabilidade civil, essa apostila eu já passei para vocês? Não lembro. A última. Deixa eu botar logo aqui. Responsabilidade civil. O senhor já passou a terceira. Ok. Então segue aí a quarta. Segue aí a quarta. Responsabilidade civil. Nessa apostila a gente vai, tá aí no chat. Nessa apostila a gente vai. Diogo, quer falar uma coisa? Ou já falou? Baixar sua mão aqui. Eu esbarrei sem querer. Eu estava ajeitando uma coisa aqui, eu estou com o celular ligado, e aí eu a tela ligada para ficar vendo a aula e esbarrei sem querer. Foi mal. Beleza, desculpa. já foi. Responsabilidade civil, a lá 4, meus amigos, a gente vai falar dos meios de defesa ou excludentes do dever de indenizar. A gente já falou sobre as modalidades de responsabilidade civil, objetiva, subjetiva, as modalidades de dano, né? Dano moral, dano patrimonial. A gente já falou sobre espécies de responsabilidade civil objetiva, como é do CDC,
como é a responsabilidade por fato de um animal, a responsabilidade por defenestramento. Tudo isso aqui a gente já viu. E agora a gente vai passar a ver quais são as defesas que uma pessoa que é demandada para responder civilmente por um dano, o que é que ela pode alegar em defesa? A pessoa que está sendo demandada, está sendo processada por uma responsabilização civil, o que é que ela pode alegar em defesa? A gente vai ver aqui. Essa é a temática dessa nossa aula de encerramento da teoria geral da responsabilidade civil. A gente chama este tema de excludentes do dever de indenizar, excludentes do dever de indenizar ou meios de defesa da responsabilidade civil. Excludentes do dever de indenizar ou meios de defesa. Primariamente, o que a gente tem que olhar aqui em direito civil? A gente vai olhar o artigo 108, que diz que não constitui ato ilícito os atos praticados em legítima defesa. Primeira excludente do dever de indenizar é legítima defesa. Quem causa um dano a alguém agindo em legítima defesa não precisa reparar esse dano. É regra geral, pelo menos, a gente vai ver isso aqui, que tem algumas exceções. Ou exercício regular de um direito reconhecido, não comete ato ilícito. Também não comete ato ilícito a deterioração ou destruição da coisa ou lesão à pessoa, a fim de remover perigo iminente. Isso é o chamado estado de necessidade, né? O que a gente chama textualmente de estado de necessidade lá no direito penal, está aqui no inciso 2 do artigo 188. Aquele que deteriora a coisa alheia para remover um perigo iminente, ele está agindo em estado de necessidade. Beleza? Aí vem o parágrafo único disso. No caso do estado de necessidade, inciso 2, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo. Isso acontece, na verdade, com a legítima defesa e com o exercício regular do direito também. Nessas três hipóteses, a pessoa pode agir, ela está cobertada por essa excludente até que ela cesse o perigo, até que ela remova aquela situação de emergência, de urgência, de perigo que ela se encontra. A partir daí, abuso de direito. Se a pessoa já afastou o perigo, em legítima defesa, ela conseguiu afastar o perigo, mas ela se excede, ela continua, por exemplo, agredindo o seu agressor, essa pessoa pode responder. Então, não constitui ato ilícito quem age em legítima defesa, exercício regular do direito e estado de necessidade. Beleza? Além dessas hipóteses, existem outras excludentes do dever de indenizar, outras excludentes do nexo causal, como, por exemplo, a culpa ou fato exclusivo da vítima. Quando há a culpa ou fato exclusivo da vítima, regra geral exclui o dever de indenizar. Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, diz isso claro. Quando houver culpa exclusiva do consumidor, ele não pode reclamar pelo vício ou fato do produto. Também, quando for culpa ou fato exclusivo de terceiro, caso fortuito e força maior, excludentes do nexo causal. Culpa culpa da vítima exclusiva, culpa exclusiva de terceiro ou caso fortuito ou força maior. E também tem a possibilidade de haver no contrato a existência da chamada cláusula de não indenizar ou cláusula de irresponsabilidade. É possível em alguns contratos que haja essa cláusula. Agora a gente vai ver que essa cláusula não é admitida em todo tipo de contrato. Os contratos de adesão, por exemplo, contrato de consumo, eles não admitem essa cláusula de irresponsabilidade ou cláusula de não indenizar. E, por fim, a prescrição. A prescrição é uma defesa, é uma excludente do dever de indenizar, muito importante e muito eficiente, né? Prescrição é uma
circunstância objetiva, inclusive, que, uma vez verificada, morre a pretensão, morre a possibilidade do credor exigir em juízo a restituição daquele prejuízo causado. Beleza? Então, vamos lá. Primeira delas, legítima defesa. O que é a legítima defesa? Legítima defesa é um ato que, em tese, seria ilícito, mas, pelas circunstâncias que ele foi praticado, ele se torna lícito. Então, o ato praticado em legítima defesa, tanto lá para o direito penal como para o direito civil, é um ato lícito. Por exceção, à luz do princípio da função social, né, da solidariedade social, nos termos do artigo 929 e 930, se o agente, atuando em estado de necessidade ou legítima defesa, atingir terceiro inocente, então, se você, agindo em legítima defesa, atinge um terceiro, não quem criou aquela situação que fez você agir em legítima defesa, mas um terceiro, aí há o dever de indenizar com direito de regresso em face do culpado. Então, o dever de a exclusão de ilicitude da legítima defesa, ela vale em relação aos danos causados ao agressor. Ela vale em relação aos danos causados àquela pessoa que criou aquela situação de perigo. Se você agir em legítima defesa do estado de necessidade causa um dano a essa pessoa e a um terceiro, que não tem nada a ver com o surgimento da situação de perigo, aí você deve indenizar esse terceiro, podendo você exercer o direito de regresso, ou seja, cobrar aquele valor que você teve que indenizar de quem causou o perigo. Beleza? Neste caso que eu estou mencionando, há uma hipótese de responsabilidade, você se responsabiliza por um ato lícito, porque você está agindo em legítima defesa e causou dano. Quem causa dano não usando legítima defesa, né, agindo em legítima defesa, não deveria ser condenado, mas a exceção é se esse dano for causado a terceiro, que não seja o causador original da situação de perigo. Beleza? Ok. O que é legítima defesa? A gente pode se valer tranquilamente do conceito do direito penal, que é aquela situação, né? Legítima defesa é quem age usando moderadamente os meios necessários para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Então, é possível que você faça uma legítima defesa a bem jurídico próprio, também você pode agir em legítima defesa para defender bem jurídico de outra pessoa. É possível. O que é necessário é isso aqui, ó. O mais importante é usar os meios necessários para afastar um perigo atual ou iminente. Se o perigo não é mais atual ou iminente, você não pode alegar legítima defesa. Legítima defesa é aquela resposta imediata. Não pode ser raciocinado, pensado, vou para casa, alguém me agrediu, eu vou para casa, raciocínio, escolho a ferramenta adequada, pego lá um taco de beisebol para dar na cabeça do meu agressor. Isso aí não é legítima defesa. Porque a legítima defesa ela precisa de uma atualidade, né? Tem que repelir aquela agressão atual. Beleza? Agora, a legítima defesa putativa, ela não exclui o dever de indenizar. Professor, o que é legítima defesa putativa? Legítima defesa putativa é a legítima defesa imaginária. Legítima defesa putativa é uma defesa imaginária. A pessoa acha que tem um perigo que, na verdade, não existe. A pessoa imagina uma situação que autorizaria a sua legítima defesa, mas, em verdade, não ocorreu. Então, se alguém achando que, por exemplo, encontra um desafeto na rua, e esse desafeto está escuro de noite, esse desafeto bota a mão assim atrás no bolso, e essa pessoa acha que o desafeto vai puxar uma arma e matar ele, ele antes vai e dá um tiro.
depois ele vai perceber que o que o desafeto ia fazer era puxar o celular, ele está desarmado, não tinha nada, neste caso aí houve legítima defesa putativa. A legítima defesa putativa, a pessoa imagina que estava em situação de perigo, mas na verdade não estava, essa não exclui o dever de indenizar. Beleza? Não exclui. Porque ela exclui a culpabilidade, mas não a antijuridicidade. Então, por isso aqui vai haver indenização. O professor Flávio Tartucci, ele menciona que se a pessoa pressente um perigo que, na verdade, não existe, e por isso age moderadamente, não há exclusão do dever de indenizar. Segundo a jurisprudência superior, em tais casos não há que se falar em exclusão de responsabilidade. Então, atenção, legítima defesa putativa não exclui. Imagine alguém que está sendo perseguido por outro veículo e joga o seu carro sobre o do outro, causando um acidente e estragos no automóvel. Evidenciando-se que não há qualquer perseguição, o caso é de legítima defesa putativa. Então, se foi coisa da cabeça de quem causou o prejuízo, vai haver o dever de indenizar. Não pode excluir o dever de indenizar. Ok? Mas ainda, aprofundando a temática, Carlos Alberto Gonçalves, ele menciona um julgado do TJ de São Paulo que eu trago aqui para vocês. Ó. Disparo de arma de fogo feito por quem imagina estar sendo assaltado. Legítima defesa putativa. A absolvição na esfera criminal serve lá para irmã de Nilva inocentar a pessoa, mas para a gente aqui persiste o dever de indenizar. Então, não afasta o dever de indenizar. Ele, se conseguir provar que agiu em legítima defesa putativa, isso tem que ficar provado. Afasta a persecução criminal, né? Afasta a condenação na esfera crime, mas vai haver o dever de indenizar em relação àquela pessoa que agiu em legítima defesa putativa. Está aí um julgado antigo até, esse entendimento é antigo. E aí continua Carlos Alberto Gonçalves. Nos casos de estrito cumprimento do dever legal, olha só, não é mais legítima defesa, em que o agente é exonerado da responsabilidade pelos danos causados, a vítima, muitas vezes, consegue obter o ressarcimento, já que, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente. Então, neste caso aqui, mencionado por Carlos Alberto Gonçalves, o dano foi causado por um agente do Estado. Um agente do Estado, no estrito cumprimento do dever legal, ele causou um dano a uma vítima. É comum conseguir o ressarcimento, porque apesar de ter agido no estrito cumprimento do dever legal, o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que fala da responsabilidade do ente estatal, e essa responsabilidade é objetiva, aí a gente não avalia o elemento anímico, né? Culpa ou dolo. Não, a gente não analisa, porque a responsabilidade é objetiva. Neste caso, então, o Estado não tem ação regressiva contra o funcionário, porque só cabe quando a gente analisa o dolo e a culpa. Beleza? Então, o agente do Estado que causou um dano a alguém em estrito de cumprimento de dever legal, o prejudicado pode pedir indenização do Estado, mas o Estado não vai ter a possibilidade de exercer o direito de regresso, ou seja, de ter a restituição desse funcionário do prejuízo que ele, Estado, teve que indenizar, por força do estrito cumprimento do dever legal. Bacana? Então, tá aí. É importante lembrar que o artigo 930 do Código Civil prevê o direito de regresso em relação ao terceiro culpado pela legítima defesa. É o que a gente já mencionou aqui. Então, quando um terceiro que causa aquela situação que levou à legítima defesa ou ao estado de necessidade, né, esse terceiro ele pode ser chamado a responder. É possível que
quem causou o prejuízo diga, olha, quem causou a situação de perigo, na verdade, foi, né, uma outra pessoa. Então, é possível também exercer o direito de regresso. Ok. Se a legítima defesa foi perpetrada contra o próprio agressor, aí a gente está diante da legítima defesa real. É aquela que é real, né? Quando há o real perigo, não foi putativa, não foi imaginária. Aí, nesse caso, o agente que pratica um ato em legítima defesa tem a responsabilidade civil excluída. Ele não tem o dever de indenizar. Na legítima defesa real, não tem. Agora, se por engano, ou seja, aberratio ictus, né? Aberratio ictus quer dizer erro na execução. Se por engano o agente causa prejuízo à terceira pessoa, neste caso, aquele que agiu em legítima defesa deverá reparar o dano, possuindo, entretanto, ação regressiva contra o real agressor. Ok? Então, por exemplo, se eu estou sendo ameaçado por João e eu, no meu afã de me defender, acabo atingindo Paulo e causando um prejuízo a Paulo, vou ter que indenizar a Paulo. Agora, eu tenho o direito de regresso em relação a João, que foi quem causou a situação que me levou a agir daquela forma, causando um dano a terceiro. Beleza? Então, em resumo, a legítima defesa, quando ela é imaginária, quando ela é putativa, ou o excesso no exercício da legítima defesa, né, será reconhecido o direito de regresso do agente ofensor contra o terceiro que causou a situação de perigo. Beleza? A seguir, estado de necessidade. É outra excludente do dever de indenizar. Estado de necessidade. Aquele que age em estado de necessidade não precisa indenizar de acordo com o artigo 188, inciso 2, artigo 1882 do Código Civil. Beleza? Então, a deterioração de coisa alheia ou a lesão a outra pessoa, a fim de remover perigo iminente, retira a ilicitude da conduta, não havendo que se falar, via de regra, em reparação do dano. Beleza? Então, ó, quando você está removendo, para remover perigo iminente, causa um dano a alguém ou a algum objeto, você está agindo em estado de necessidade. A conduta será legítima, como a gente já mencionou, até o limite dos atos necessários para se afastar o perigo. Havendo excesso, há o abuso do direito. Né? O abuso de direito é aquela pessoa que começa agindo licitamente, e em algum momento ela passa a linha da licitude, ela transfere a sua conduta para a área da ilicitude, configurando um abuso de direito. Então, abuso de direito é sempre assim, algo que começa lícito, mas a pessoa ultrapassa a prerrogativa, né, de agir dentro da licitude. Ela começa a praticar um ato ilícito, é o abuso de direito. Então, se não extrapolou os limites para remover o perigo iminente, está configurado o estado de necessidade, não há o dever de indenizar. Também aqui, assim como na legítima defesa, a gente aplica as regras de direito de regresso. Se foi um terceiro que causou o dano, esse terceiro que pode regressivamente ser chamado a responder. Aí o artigo 929 diz: se a pessoa lesada ou dono da coisa, no caso do inciso 2 do 188, que é o estado de necessidade, né? Remoção de perigo iminente, não forem culpados pelo perigo, a assistir-lhe-á direito à indenização do prejuízo que sofrer. Bacana? Então, por exemplo, se tem uma casa e essa casa começou a pegar fogo, por exemplo, porque um vizinho que estava lá dentro da casa brincou em algo lá, tocou fogo, pegou em um negócio que não era para fazer e acabou pegando fogo. Ele criou aquela situação de perigo, um vizinho. Aí eu percebendo, passo na frente da casa, para poder apagar o fogo, eu acabo destruindo uma porta ou uma janela.
eu não vou ter que indenizar, mas o prejudicado, o dono da casa, se não foi ele que causou o perigo, foi um vizinho, ele pode exercer o direito de regresso para cobrar aquele prejuízo que ele teve da porta arrombada, enfim, o dano causado pelo estado de necessidade. Ele pode cobrar, assim, de quem causou o perigo, beleza? Se ele não foi o culpado, se o dono da propriedade, no meu exemplo, não foi o culpado, ele pode exercer o direito de regresso para quem foi. Beleza? Bacana, deixa eu ver aqui. Alguns exemplos aqui, ó. Se o motorista, por exemplo, atira seu veículo contra um muro, derrubando para não atropelar uma criança que inesperadamente surgiu-lhe à sua frente, o seu ato, embora lícito e mesmo nobilíssimo, não exonera de pagar a reparação do muro. Mas o que ele pode fazer? Ele pode exigir um direito de regresso do pai da criança descuidada. Ele vai indenizar um muro que ele derrubou, mas ele pode exigir o direito de regresso de quem não estava cuidando da criança. Beleza? Então, é uma situação que a pessoa, mesmo não sendo culpada, tem que indenizar, mas está ressalvado o direito de regresso, beleza? Aí ele pode se voltar ao pai ou à mãe por culpa em vigilando, né, da criança para ter o seu direito de ressarcimento. Imagine-se um caso em que uma criança grita em meio às chamas de um incêndio que atinge uma residência. Um pedestre vê a cena, arromba a porta da casa e salva a criança da morte iminente prestes a acontecer. Neste caso, se o dono da casa não causou incêndio, ele deverá ser indenizado por este herói, por força do artigo 929. Somente se o incêndio foi causado pelo próprio dono do imóvel é que não haverá o dever de indenizar. Mas aí o herói ele vai poder exercer o direito de regresso em relação a quem realmente causou o incêndio. Ele tem o direito de regresso contra o autor real da situação de perigo. Beleza? Então, essa é a disposição dessas excludentes do dever de indenizar. Aí eu faço uma ressalva de que nesses exemplos que a gente deu, do arrombamento da porta por uma pessoa que estava passando para salvar a criança, se o caso fosse realizado por um bombeiro, aí a gente não poderia aplicar essa regra a regra regressiva, né, para se voltar para terceiro, pois aí o caso é exercício regular de um direito reconhecido, né? O bombeiro ele tem a função de fazer aquilo, ele tem o dever. Aí o bombeiro não tem que indenizar ninguém para exercer depois direito de regresso, porque é um exercício regular de direito, é uma função dele fazer isso. Aí o prejudicado tem que ir diretamente contra quem causou o prejuízo para tentar reaver a indenização. Beleza? Agora, como essa construção jurídica pode causar em determinadas ocasiões uma situação injusta, para minimizar essa injustiça, o STJ tem entendido que a circunstância de ter o agente atuado em estado de necessidade pode influir na fixação do valor da indenização. Então, aquela pessoa que foi altruísta, que estava agindo de boa fé, que agiu em estado de necessidade e causou um dano àquele que não foi o que causou a situação de perigo inicial, o juiz pode, poxa, esse cara ele foi bacana, ele estava tentando ajudar, vou reduzir equitativamente a indenização com base no princípio da proporcionalidade. Tiago, falando aqui antes, ó, boa noite, professor. E a aula do dia 14?
Tiago, eu acho que é essa aula. Deixa eu ver só se foi essa mesmo. Foi, professor, aquela aula que você tinha comentado Ah, da pronto. música. Foi isso. Então, foi isso que aconteceu. Tiago, essa aula aí deu um problema no YouTube. O YouTube tirou essa aula do ar. E aí eu vou tentar repostar ela, editando, porque essa aula no finalzinho tocou uma música e o YouTube retirou, viu? Aí eu vou ver se eu consigo postar editando a aula, tá bom? Ruan. Professor, não entendi muito bem o artigo 930, então vamos lá. Vamos abrir ele aqui. Tá aqui, Aruan, 930, ó. Código Civil na tela, artigo 930. No caso do inciso 2 do artigo 188, qual é esse caso aqui? Estado de perigo, né? Artigo 188, 1 é legítima defesa, 2 estado de perigo. No caso do inciso 2, estado de perigo, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este, o autor do dano terá ação regressiva para ver a importância do que tiver ressarcido. Beleza? Então, no caso do estado de perigo, é o exemplo do bombeiro que a gente deu. O bombeiro, ele causou um dano para apagar um fogo dentro de uma casa. Se o perigo ocorreu por culpa de terceiro, foi um terceiro que causou aquele incêndio, o dono da casa terá direito de pedir a indenização, reaver o dano, reaver o patrimônio desfalcado de quem causou o perigo lesado. Isso quer dizer o artigo 930. Ele possibilita que aquela pessoa que teve um prejuízo que não foi ela que causou a situação de perigo, que ela possa reaver, caso seja identificado, né, esse terceiro que causou aquela situação de risco ou de perigo, beleza? É isso aí que quer dizer o artigo 930. Ok, na sequência... Beleza. Beleza. Vamos lá. Mais um julgado aqui para o STJ. O fundamento para essa opção legislativa, excepcionalmente impor o dever de indenizar aquele que praticou um ato lícito, reside na aplicação da chamada teoria do sacrifício. Teoria do sacrifício é uma construção jurídica, né, que vai fundamentar a situação em que, quando estivermos diante da colisão entre direitos de uma vítima e de um autor do dano, estando os dois na faixa de licitude, o ordenamento ele vai proteger o interesse, aquela pessoa mais inocente dos interesses, né? O interesse da vítima, sacrificando o do autor do dano. Então, essa teoria do sacrifício, ela vale esse exemplo para, no nosso exemplo do fogo que causou, se eu particular vou tentar ajudar, eu não sou bombeiro, eu sou um particular, aí, pela disposição que está no nosso ordenamento, eu tenho que indenizar. Se, para salvar do fogo uma residência, eu destruo uma porta, eu causo um prejuízo, e eu não for bombeiro, pelo texto frio da nossa norma, da nossa legislação, eu, que estou sendo altruísta, estou sendo, sabe, tentando salvar a vida das pessoas, eu vou ter que indenizar o prejuízo, cabendo a mim exercer o direito de regresso se eu descobrir quem foi o real causador do prejuízo. E isso se dá com base nessa teoria do sacrifício, porque tem duas condutas lícitas aí, mas a teoria do sacrifício, ela fala, olha, vamos
né, com base na equidade, vamos proteger o mais inocente, que é o da vítima, sacrificando do outro. É uma teoria que pode até desestimular na prática condutas nobres, né? Pode desestimular na prática condutas nobres. Por isso que o STJ ele vai mitigando o valor da indenização, ele vai suavizando. E, por fim, o exercício regular do direito. O artigo 1881, segunda parte, anuncia que não constitui ato ilícito o praticado no exercício regular de um direito reconhecido. Então, o bombeiro, por exemplo, que arromba uma porta para salvar criança de um incêndio, não vai indenizar o dono da porta, né? Não vai indenizar o dono da porta. Algumas situações práticas de exercício regular do direito, em que não há dever de indenizar. Por exemplo, quando a inclusão do nome de devedores no rol de inadimplentes ou devedores ou em cadastro, né, de natureza privada. Quando um credor, diante da inadimplência do devedor, coloca o nome dele no SPC e Serasa, ele não está causando um prejuízo? Está causando um prejuízo. Mas por que ele não tem que indenizar, a princípio? Porque isso representa um exercício regular de um direito. Aquele credor que teve frustrado o seu crédito, ele tem o direito de colocar o nome desse inadimplente nos serviços de proteção de crédito. Isso está autorizado pelo ordenamento. Então, é exercício regular do direito. Beleza? Agora, o que não pode é manter o nome no cadastro depois que o devedor paga a dívida. Aí já vira abuso de direito, tá bom? Então, é necessário comunicar. Se uma empresa vai incluir um cliente no SPC ou no Serasa, ele tem que comunicar ao cliente, é um dever de probidade, né, ligado à boa-fé, e assim que for paga a dívida, ele tem um dever de retirar. Se não, aí gera indenização, aí pode gerar indenização, tá bom? Outro exemplo de exercício regular do direito, submeter uma pessoa a raio-x em aeroportos. Você vai viajar, você tem que se submeter a passar em um raio-x, por uma questão de segurança de todos e tal. O que é isso? Vai gerar um dever de indenizar você passar pelo raio-x? Não, porque é um exercício regular do direito. É exercício regular do direito. Outro exemplo, o STJ afirmou no agravo aqui, que vocês estão vendo, o entendimento segundo o qual o mero ajuizamento de uma ação não gera dano moral. Olha só, ingressar com a demanda, o simples fato de ingressar com a demanda contra alguém não gera dano moral. Beleza? Um mero ajuizamento não gera dano moral. Também é exercício regular do direito o condomínio que publica o número da unidade inadimplente na prestação de contas que circula entre os condôminos. Beleza? Então, a prestação, se for na prestação de contas entre os condôminos, não há que se falar em ato ilícito, em dever de indenizar. Bacana? Além dessas três que a gente viu, nós temos as hipóteses de exclusão do nexo causal. Nas três anteriores, o nexo causal existe. Existe o nexo causando o agente, ligando o agente ao dano. Quem age em legítima defesa foi a pessoa que causou o dano. Tem o nexo causal, mas há uma exclusão do dever de indenizar por força da legítima defesa. O que a gente vai ver aqui agora, essas três hipóteses abaixo, elas fulminam o próprio nexo causal. Então, o nexo causal ele é desconstituído quando houver culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiro ou caso fortuito e força maior. Vamos lá. Culpa exclusiva da vítima. Não há que se falar, né, em responsabilidade civil do agente quando o evento danoso aconteceu por culpa exclusiva da vítima. Foi a vítima que causou
o perigo, causou o dano, causou aquela situação. Então, o causador é um mero instrumento do acidente. Instrumento do acidente, nesse caso aí. Beleza? É o que se dá quando a vítima, por exemplo, é atropelada ao atravessar embriagada uma estrada em alta velocidade. Essa vítima tem direito à indenização? Não. Não tem direito à indenização. Não há que se falar. Por quê? Porque foi culpa exclusiva da vítima. Ou quando o motorista, dirigindo com toda a cautela, vê-se surpreendido pelo ato da vítima que, pretendendo suicidar-se, atira-se sob as rodas de um veículo. Então, se alguém tenta se suicidar, quem atropela aquela pessoa não vai indenizar, porque culpa exclusiva da vítima. Nesses casos, a gente não pode falar em nexo causal. Não há o nexo de causa e efeito entre a conduta, né? A pessoa tem até uma causa, um causalismo, mas um finalismo, ele retiraria a ilicitude desta conduta. Beleza? Ok. Culpa exclusiva da vítima, elide o dever de indenizar. É possível que haja culpa da vítima, um pouco culpa da vítima e um pouco culpa do agente? Pode ser. Aí é culpa concorrente. Na culpa concorrente, a gente aplica o artigo 945, que vai dizer que a responsabilidade de indenizar, o quanto indenizatório, vai variar de acordo com essas culpas, né? O juiz ele vai avaliar, no caso concreto, vai só pesar a culpa da vítima e a culpa do causador do dano e arbitrar a indenização. Beleza? Também elide o dever de indenizar se o dano foi causado por um evento inevitável. Evento inevitável, a gente chama de caso fortuito ou força maior. Havia uma distinção, né, entre caso fortuito e força maior. Há uma distinção, na verdade, técnica, mas atualmente essas expressões são tidas como sinônimo, né? O caso fortuito seria um evento previsível, mas inevitável. Por exemplo, uma greve da polícia, uma greve dos Correios que impede que algo seja entregue, por aí vai. Ao passo que força maior é um evento completamente imprevisível e inevitável. Uma inundação, um terremoto, né? Completamente imprevisível. Mas essa distinção, ela perde a razão de ser porque o nosso código ele usa como sinônimo eventos inevitáveis. Se o evento causador do prejuízo foi algo inevitável, não há dever de indenizar. Beleza? Então, não há dever de indenizar acontecendo o prejuízo por conta de um caso fortuito ou força maior. Agora, a doutrina moderna ela faz uma divisão entre o que seja fortuito interno e fortuito externo. Fortuito interno e fortuito externo. Para dizer que só vai excluir o dever de indenizar quando for um caso de fortuito externo, ou seja, o fortuito ele não tiver nenhuma relação com aquela atividade que está sendo desenvolvida. Ele não tem nenhuma ligação. É realmente o fortuito externo, é o caso fortuito ou força maior, que elide o dever de indenizar. Agora, se for um fortuito interno, ou seja, se foi um evento causado, se ele está dentro do risco daquela atividade, se ele é previsível que possa acontecer, a gente chama de fortuito interno, porque ele fica englobado na responsabilidade do garantidor, né? E aí ele vai ter o dever de indenizar. Beleza? Então, a gente divide o fortuito externo do interno. Fortuito interno é aquele que está dentro da cadeia normal daquele serviço ou do produto que foi prestado. Já fortuito externo, ele está fora dessa cadeia. Deixa eu dar um exemplo que vai ficar bem tranquilo. Ou em um ônibus, um coletivo, se as pessoas estão sendo transportadas, um ônibus cheio, e o motorista tem um infarto fulminante, o motorista do ônibus ele tem um infarto, perde o controle, bate
e várias pessoas são feridas. Nesse caso, o risco da saúde do motorista é um fortuito interno ou um fortuito externo daquela atividade de transporte? É um fortuito interno, né? Está dentro do risco da atividade. Se um cara dirigindo um ônibus, o pneu fura e ele perde o controle, aquilo está dentro do risco da atividade, é um fortuito interno. Então, o fortuito interno, ele não tem a capacidade de excluir o dever de indenizar. A empresa vai ter que indenizar, mesmo sendo um evento inevitável. A empresa não tinha como evitar que o motorista do ônibus sofresse, né, um ataque do coração fulminante. Isso, às vezes, na maioria das vezes, não tem como você prever. Ou, às vezes, um pneu furado, enfim. Fortuito interno, vai haver o dever de indenizar. Agora, se o fortuito for externo, imagine que as pessoas que estavam nesse ônibus, né, tinha um ônibus cheio e o motorista dirigindo o ônibus, ele foi vítima de uma bala perdida. Uma bala perdida, veio de fora uma bala na cabeça do motorista, ele morreu, bateu o ônibus e várias pessoas se feriram. Em tese, isso seria um fortuito externo, é algo externo àquela cadeia normal de elaboração do produto, de prestação de serviço, né? Aquilo ali é um risco completamente fora para quem é responsável pela segurança pública, é o Estado, né? Não tem como a empresa de ônibus ser responsabilizada em uma situação dessa. Então, em tese, o fortuito externo, ele elide o dever de indenizar. A empresa não vai ter o dever de indenizar. Se o fortuito for interno, ligado àquela cadeia normal, né, de serviço que a entidade presta, ela vai responder. Banco, por exemplo. O banco, se alguém for assaltado dentro do estacionamento de um banco, a jurisprudência entende que isso é fortuito interno, ou seja, o banco tem o dever de indenizar, porque dar segurança em um estacionamento bancário é algo que faz parte daquela cadeia de serviço. Agora, se a pessoa é vítima de uma saidinha bancária, que é aquela hipótese que a pessoa é perseguida, né? O assaltante percebe que a pessoa tirou um dinheiro e aí segue a pessoa até um local distante, até a porta da casa da vítima, às vezes, para anunciar o assalto e levar a grana. Neste caso aí de saída bancária, a jurisprudência ela entende que é um fortuito externo, é fora daquela razoável cadeia normal de prestação de serviço. O banco não tem como garantir segurança das pessoas até a porta da casa delas. Então, neste caso aí, o banco não indeniza. Ele não indeniza porque é considerado um fortuito externo. Então, apenas o fortuito externo, ele exclui o dever de indenizar. Ele é admitido como excludente do dever de indenizar. Beleza? Então, ó, na hipótese de estouro de um pneu ou problemas mecânicos em um ônibus, ou ainda que o veículo esteja com suas revisões ainda que o veículo esteja com as revisões em dia, ou na hipótese do motorista vir a ter um mal súbito e desmaiar ao volante, acarretando um acidente e causando prejuízo a outrem, o fortuito, neste caso, ele é interno. Ele não servirá como excludente de responsabilidade. Por quê? Porque isso está dentro do risco normal da atividade. Ó, deriva dos riscos normais. Do mesmo modo, a atividade de um hacker que invade a conta de um cliente do banco e rouba seu dinheiro gera o dever de indenizar, porque o banco ele tem que garantir uma incolumidade do sistema, né? Ele tem que garantir que não haja risco para o usuário. Isso faz parte do risco interno, do fortuito interno. Aí vai haver o dever de indenizar. Atenção, em relação ao assalto a ônibus, né? Tema importante, tema que é muito comum cair em prova. Como é que funciona em relação ao assalto a ônibus, a responsabilidade civil? O STJ pacificou o entendimento de que assalto a ônibus é fortuito externo.
a empresa de ônibus não vai ter que indenizar os passageiros se acontecer um assalto, que o ladrão chegou, roubou o cobrador, roubou todo mundo, roubou o celular de todo mundo. O STJ entende que, nesse caso, é um fortuito externo. Justo, né? Justo. Eu sei que a gente pensa, às vezes, em relação à vítima, mas não faz sentido nenhum você cobrar de uma empresa privada o dever de garantir a segurança pública da cidade. Não pode, né? É loucura. E aí, o que é que a gente quer? Que dentro do ônibus tenha uma pessoa com metralhadora, a partir de agora, uma porta giratória para você entrar no ônibus e ter o... Não existe. Isso aí é exigir demais. Então, é considerado um fortuito externo. Beleza? A empresa de transporte é considerada mais uma vítima. Mais uma, como normalmente é, né? Como normalmente tem um caso, inclusive, depois que eu terminar aqui, eu vou contar o que aconteceu comigo, uma situação que, às vezes, o poder público, o poder judiciário, né? Às vezes entendia que o particular, a empresa privada, o restaurante, a padaria, ou a empresa de transporte é responsável pela segurança da cidade. Então, aconteceu comigo, eu já tive um restaurante e, infelizmente, esse restaurante foi assaltado um dia e eu estava até lá no dia, o cara levou um relógio meu, enfim. Mas, graças a Deus, não teve nada com ninguém, só levou os pertences, né? Celular e tal. E alguns clientes, eles foram reclamar isso tem muito tempo, tem uns 20 anos, foram reclamar na justiça, né, no juizado de defesa do consumidor, indenização do restaurante pelos bens que elas perderam. E, por incrível que pareça, a juíza, completamente incompetente, condenou. E eu me lembro que eu falei eu era estudante, estava terminando, não, tinha acabado de terminar o curso. E aí, de direito, eu me lembro que eu perguntei para a juíza, doutora, eu falei que eu já ia ser condenado mesmo, né? Já senti que ela ia condenar a gente a restituir os valores. Aí eu falei, doutora, qual é a sua sugestão? É que a partir de agora a gente coloca uma pessoa com a metralhadora na porta e se alguém anunciar um assalto no nosso restaurante, o restaurante era ao ar livre, não tinha nem muro, era uma cerca assim, né? Outros tempos. Hoje em dia eu acho que nem dá para fazer um restaurante desse em Salvador. Aí eu falei, a sua ideia, excelência, é que a gente coloque um segurança com a metralhadora para trocar tiro com quando acontecer? Porque se tem alguém aqui nessa sala de audiência que é a mais próxima da responsabilidade de dar segurança à população, é Vossa Excelência, que é o Estado. É o Estado que é responsável pela segurança e não um particular. Eu sou tão vítima quanto os clientes. Me roubaram caixa, perdi relógio. Eu entendo, mas não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Evoluímos. E esse tipo de situação, hoje, é inadmissível. Seria considerado, né, uma indenização por um fortuito externo. O STJ até já está pacífico nesse sentido. Então, não se exige a indenização quando, não é possível exigir indenização quando o prejuízo foi causado por um fortuito externo. Estabelecimento bancário, como é que fica? Assalto em banco, assalto em banco. A jurisprudência nacional tem afastado a caracterização como caso fortuito ou força maior, mantendo o dever de indenizar quando o assalto acontece dentro da instituição bancária, né? Então, dentro da instituição bancária, tem o dever de prestar segurança, beleza? Tem o dever de prestar segurança. Sobre o tema, a súmula 479 do STJ diz, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias. Então, se você sofreu
um prejuízo na internet, porque alguém invadiu a sua conta, enfim, tiraram dinheiro da sua conta, está aí, ó, súmula 479 a seu favor. A instituição bancária vai responder pelo fortuito interno, porque faz parte do risco ali da atividade. Beleza? Agora, se o assalto ocorre em via pública, aí o evento é fortuito externo, né? Saidinha bancária, fortuito externo. Aí não há dever de indenizar. Aí é considerado um fortuito externo, como a gente mencionou. Então, o STJ desenvolve o raciocínio em relação, um raciocínio semelhante em relação a assalto praticado no interior de shopping center. Então, o STJ ele entende o seguinte: dentro do shopping center, o shopping center tem o dever de dar segurança. Então, ele vai responder pelo risco do empreendimento. No caso aí, é considerado um fortuito interno. Então, se alguém é assaltado dentro do shopping, o shopping não pode alegar caso fortuita força maior. Por quê? Porque isso é um risco interno, é um fortuito interno, faz parte do risco da atividade. Beleza? Outra súmula importante nessa temática é a súmula 130 do STJ, que diz que a empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículos em seu estacionamento. Então, olha aí, outra proteção aos clientes quando há furto ou dano ao veículo dentro do estacionamento do estabelecimento. É a súmula 130. Então, aquele aviso que tinha, aquele famoso aviso, né, de não nos responsabilizamos por objetos deixados dentro, não vale. Não vale, contraria a súmula 130 do STJ. Beleza? Então, furto de carros dentro de estacionamento não gera, gera o dever de indenizar. Bacana? Deixa eu ver aqui. Roubo no drive-thru, com certeza rola. Beleza. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui, eu acho. Professor, pode ver essa apostila com as marcações? Beleza, pode sim. Agora, e se o devedor está em mora? Ele responderá pelo perecimento da coisa, ainda que proveniente de caso fortuito ou força maior. Isso é uma regra que a gente já viu lá, né? Em obrigações, quando a gente estudou obrigações 1, a gente já viu que o devedor, tanto o devedor como o credor, né? Quando estão em mora, eles respondem pelos prejuízos causados, ainda que proveniente de caso fortuito ou força maior. Bacana? Então, é o artigo 399, só relembrando aqui para vocês. O mesmo acontece quando é a lei que prevê, a própria lei prevê, que em determinados contratos não poderá ser alegado caso fortuito ou força maior. É o que acontece, por exemplo, na venda em consignação, né? No contrato estimatório, que é chamada venda em consignação. Na venda em consignação, o consignatário, que é aquela pessoa que recebe os bens para depois de um tempo devolver o que não vendeu ou pagar o preço de estima, por isso que chama contrato estimatório, o consignatário, ele não se exonera da obrigação de pagar se ele perder a coisa por caso fortuito ou força maior. É um exemplo de responsabilidade objetiva com risco integral, né? Inclusive, quando o caso fortuito ou força maior não pode ser utilizado como excludente de dever indenizar, nós estamos diante de uma responsabilidade objetiva com risco integral. É o que acontece no caso do contrato estimatório. Então, por exemplo, se eu, no meu restaurante, faço um contrato estimatório com a Ambev para vender barris de chopp,
nos seguintes termos: Ambev, traga aí 10 barris de chopp nesta semana, que até a próxima semana eu vou vender. O que eu não vender, eu vou lhe devolver. O que é isso? Venda em consignação, contrato estimatório. Se nesse período que eu fiquei para vender os barris de chopp, por exemplo, aconteceu uma tempestade que derrubou o teto e destruiu lá os barris de chopp, destruiu um monte de coisa, eu perdi. Neste caso, eu sou obrigado a indenizar a Ambev por força do artigo 535 do Código Civil, que ele diz que o consignatário ele não se exonera da obrigação de pagar o preço e restituir a coisa, né? Se essa restituição se tornar impossível por conta de um evento inevitável, por conta de um fato a ele não imputável. Então, é um exemplo de responsabilidade civil objetiva com esse integral. A mesma coisa no comodato. Quem pega um bem emprestado e acontece algo com esse bem, ele é responsável, ainda que o prejuízo tenha sido causado por um evento inevitável. Estes casos, como eu mencionei, são casos de responsabilidade objetiva com risco integral. Por que com risco integral? Porque não admite a exclusão do dever de indenizar por força de eventos inevitáveis, caso fortuito ou força maior. Não admite. É a mesma lógica, meus amigos, dos danos ambientais. Dano ambiental, o proprietário de um imóvel no qual foi causado dano ambiental, ele é obrigado a reparar o dano ambiental, independentemente de culpa, independentemente de ter sido causado por um evento inevitável, caso fortuito ou força maior. Beleza? Caso fortuito ou força maior. É possível ainda a exclusão do dever de indenizar se houver cláusula de assunção convencional nesse sentido. Ou seja, se por expressa disposição contratual, uma das partes assume os riscos na hipótese de caso fortuito ou força maior. Né? É a chamada cláusula de não indenizar. Cláusula de assunção convencional. É possível? É possível. Agora, essa cláusula não vai valer nos contratos de consumo e contratos de adesão. Não vai valer. Cláusula de não vou lhe indenizar não serve para contrato de consumo, pelo CDC, está lá, artigo 25 e 51 do CDC, e também quando for um pacto de adesão, quando essas cláusulas não foram discutidas. Se as cláusulas foram impostas por uma das partes, aí não vai haver, vai haver o dever de indenizar. Beleza? Então, deste modo, somente vale a cláusula de não indenizar, a cláusula de assunção convencional, nos chamados contratos paritários, nos contratos negociados, nos chamados contratos negociados e não de consumo. Negociados e não de consumo. Bacana? Culpa exclusiva de terceiro. Meus amigos, 10 horas, tá bom já, hoje. Vamos ficar por aqui. Culpa exclusiva de terceiro. A gente toma daqui na próxima aula e já inicia um novo assunto. Provavelmente a gente vê responsabilidade na área médica ou então na área jurídica. Você só vê aqui Travou a imagem do professor. Hã? Tinha travado, professor. Ah, certo. Beleza. Deixa eu ver só aqui uma coisa. Programa da disciplina. Deixa eu ver o que é que tem pra gente aqui. Responsabilidade, culpa, risco, dano, nexo, excludentes. Ah, ok. Responsabilidade civil em espécie. A gente já viu. Viu? Ainda tem teoria geral dos contratos aqui nesse semestre. Rapaz, vai ser difícil, viu?
É, vai ser difícil. Tem que dar uma otimizada aí. Tá travando, viu? Opa, tá conseguindo ver aí? Tá rolando? É, mas teve alguns momentos que tava travando, tava tendo falhas. Pronto, Depois você vai conseguir perceber na gravação. beleza, então. Então, Tá. galera, valeu aí, viu? Aí travou A de gente novo. continua na Tchau, sequência. Boa professor. noite a Bom todos. descanso. Bom descanso Grande para você. abraço. Professor, Diga, É. diga, Jader. é uma dúvida com relação ao trabalho da outra disciplina, que é o seguinte, eu cheguei a formar a minha dupla, é que a gente já está começando a organizar as fases e tudo mais, só que essa colega que chegou a formar a dupla comigo, acabou conseguindo o estágio, o que inviabilizou que a gente continuasse em dupla. Agora é o seguinte, agora a minha dúvida é como é que como vou trabalhar sozinho, já que ninguém se manifestou a fazer a dupla comigo, como organizar esse trabalho que será individual, no meu caso. Depois eu tenho outra dúvida. Eu não entendi muito. Você quer saber como é que você faz para fazer ele individual? Não entendi. Por exemplo, como é que eu vou editar a gravação de uma apresentação, por exemplo? Hum. Eu não estou entendendo. É porque você já começou a fazer e agora a pessoa não vai mais fazer? É isso? Não entendi. Não, não, porque aquela pessoa ia formar a dupla comigo, só que acabou conseguindo o estágio. Aí, o que aconteceu? Por conta de estágio que essa colega acabou conseguindo, Hum. aí acabou inviabilizando, preferindo fazer o trabalho individual. Individual, certo. Mas pode fazer individual, não tem problema não. É isso? É mais ou menos isso. Professor, como é que vai ser o vídeo de 15 minutos? De que forma vou poder enviar o vídeo? Vocês podem ou postar ele em algum lugar, no YouTube ou algum lugar, ou me mandar por algum WeTransfer, algum sistema de transferência de dados, entendeu? Tem vários aí, várias formas de mandar. Uhum. Google Drive, ou postar no YouTube, aí vocês que veem a melhor forma. Certo. E outra coisa, professor, agora com relação à avaliação 2, o senhor